Olá, Rodrigo, muito boa tarde a você, a quem segue nos acompanhando aqui no Plantão Campina. Pessoal, viu, após esse início das férias escolares, as crianças mais tempo em casa, os pais e responsáveis devem redobrar o cuidado com os pequenos. Isso porque a Sociedade de Pediatria Brasileira aponta que nesse período de férias aí, os casos de acidente doméstico com as crianças aumenta 25%. Ao meu lado, sobre o assunto, a gente vai conversar agora com Noádia Andrade, que é coordenadora da UTI infantil aqui do Hospital de Emergência e Trauma. Noádia, boa tarde, obrigada por nos receber. Quais os casos mais comuns que o trauma recebe, ainda mais nesse período aí de férias? Boa tarde. Vamos falar primeiro que é um momento de alegria para as crianças e de preocupação para os pais, os cuidadores, porque realmente as crianças elas sonham com esse período, porque elas vão ficar mais leve, mais solta e não tem compromisso, pelo contrário, aumenta a curiosidade em cada ambiente que esteja e parece que são levadas a lugares perigosos. São nesses que elas correm sem nenhum compromisso. Então, esse compromisso de cuidar, de dar segurança, passa para os pais. Todo minuto, não pode falhar nenhum instante. Tanto pai, mãe, quem for o cuidador das crianças. Então, vamos lá. Em casa, 90% é onde acontecem os acidentes, tá? Porque eles correm na sala e aí tem as mesas pontiagudas. Aí eles vão para a cozinha. Na cozinha é o verdadeiro, onde tem maior risco. Nas gavetas que eles abrem, tem aqueles pérfuros cortantes à disposição. O fogão, que é o maior vilão, a criança se aproxima. Aqui nós tivemos um caso de uma criança que estava chorando, mas já caminhava, a mãe bota no braço e estava fazendo a refeição com a criança, ela pega na caçalora e a água jogou por cima dela e ela queimou a parte do corpo, mais de 50%, e isso é muito grave. A queimadura é uma das maiores dores, doenças dolorosas que a criança passa, então é evitável. É preferível que a criança fique chorando do que trazer para um fogão. E bota a caçalora mais com o cabo para fora, que a criança pega e joga por cima dela. Outra coisa é o material de higiene, né? Que às vezes bota numa garrafa de Coca-Cola e a criança pensa que é o refrigerante e aí engole água sanitária, por exemplo, né? E aí tem as consequências. E fora que também no próprio quarto, ela pulando, pode cair de ponta cabeça. Vai para um sofá que na janela não tem um protetor, a redinha que protege. Então, a casa se torna um ambiente muito propício, os maiores acidentes, mas que podem ser controlados e pode ser evitável. São maiores cuidados que as crianças têm. E quando vão para os jardins, que vão para o parque, andar de bicicleta, também deve ter o controle, porque a criança não tem maturidade para saber o limite que passa daquilo e que ocorre o acidente. Então tem que ser a responsabilidade dos pais. E tantas brincadeiras que elas podem desenvolver, quando elas correm exageradamente. E aí perde o controle e cai de sua própria altura. E isso pode trazer consequências para as crianças. Então, assim, eu chamo a atenção, principalmente nesse momento, que é muito bom para as crianças, elas precisam conhecer esse momento como um momento até de gratificação, porque estudou tanto e agora elas podem gozar esse momento, mas que seja vigiado, que seja segurado, que dê toda a proteção e segurança à criança, porque também está provado que de 80% a 90% estes acidentes podem ser evitados. E o maior tratamento, nesse caso, é a prevenção. Doutora, a senhora colocou casos comuns, a exemplo de deixar um produto, né, químico em garrafa PET, levar a criança também para a área da cozinha. No período também de descoberta ali, até os 5 anos de idade, a criança não tem essa noção também do perigo que ela está correndo, então essa responsabilidade fica justamente para os pais e responsáveis.
Justamente. Outra coisa, uma porta que abre logo em cima de uma escada. Aqui já tivemos um caso de uma criança que teve um afundamento de crânio nesse motivo. Quando abriu a porta, a criança já foi rolando na escada. Tem também umas dos pequenininhos, aí né, nem nas férias. Isso aí eu falo porque a mãe dá amamenta à criança e ela cochila, o que é normal. Já tivemos casos de rolar a criança no chão, que teve um afundamento de crânio, mas que graças a Deus teve um bom êxito. Outra não, teve uma hemorragia intracraniana que não foi possível a sobrevivência. Outro caso também, a criança correr em área molhada. Nós tivemos um caso no banheiro. A criança correu para o banheiro, a mãe no banheiro, tomando banho, e ela viu a mãe, correu, escorregou, bateu com a cabecinha na parede e foi um traumatismo crânioencefálico com hemorragia e veio para esse serviço e submeteu a um procedimento cirúrgico. Esse dado que a gente trouxe, que apresenta esse 25% de casos a mais nesse período de férias, aponta justamente esses dados, que os acidentes ocorrem justamente na cozinha e no banheiro, que são considerados ali os cômodos mais perigosos. Justamente, por esses motivos, essas razões que eu lhe disse. Tudo ali é perigoso para a criança. É um forno quente, é uma gaveta aberta com elementos agudos, perfurante. E todas as coisas, né? Pega vidro, né? Elas pegam um prato e aí cai da mão, se cortam. Então, há uma facilidade enorme da casa contribuir para esses acidentes, que a gente chama assim de acidente doméstico. Mas tem uma ressalva, são preveníveis. Se tiver o cuidado permanente, isso pode ser evitado. Obrigada pela entrevista, pelo esclarecimento, Noade Andrade, que é coordenadora da UTI aqui do Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Tá aí, Rodrigo, fica então esse alerta, dá para prevenir, bota as crianças ali para brincar, aproveita esse período de férias, que como a doutora colocou, é merecido, mas aí com essa devida atenção. Eu volto com você.